Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, todos os servidores e servidoras aqui presentes, todos os professores e professoras. Bom, eu quero iniciar a minha fala dizendo que o piso salarial é bom. Ninguém tem dúvida disso, o piso salarial é bom. E não tem ninguém que seria contra ele. Agora, o que não é bom é a falta de transparência. O que não é bom é sermos enganados. O que não é bom é sermos desvalorizados. Numa cidade dessa, como São José dos Campos, e isso está acontecendo nesse momento, com a votação desse projeto. O que não é bom é saber que o Tribunal de Contas do Estado emitiu relatórios desde janeiro, que o município de São José dos Campos não gastou o suficiente com os professores. Desde janeiro, o Tribunal de Contas já está alertando. O que não é bom é saber que aqui em São José a prioridade não são as pessoas. Gasta-se milhões em uma ponte que não tem serventia, que não resolve o problema. As obras, tanto grandes quanto pequenas, são aditivadas, sem aumento. As terceirizações que aconteceram em todas as creches, alguém ganha com elas. E não é nem o servidor, não é nem os funcionários, nem os munícipes. A cidade teve uma arrecadação acima de 300 milhões. Só para o ano que vem, o Fundeb já está provisionado para 473 milhões. E, infelizmente, vemos a desvalorização dos funcionários, dos professores, a falta de atendimento para as pessoas, saúde, transporte, habitação. É o que nós estamos vendo aqui em São José. O que não é bom é a falta de transparência. O próprio Vale veio falar que a prefeitura tentou fazer uma manobra contábil para zerar a dívida do Instituto. Olha isso que nós estamos vivendo aqui em São José. Tentou fazer uma manobra contábil. E os nossos pedidos de informação? Sempre rejeitados, nós não temos informação aqui, todos os nossos requerimentos são rejeitados. O que não é bom é querer que a gente votasse terça-feira com o discurso de que o piso é bom, é legal, não vai mudar nada, e quando a gente vê, quando a gente olha melhor, tinha sim um passa-moleque. Infelizmente. E é claro que se não primam por transparência, eles também não seriam ao propor esse projeto. Não seriam. Quero lembrar que o piso nacional do magistério foi instituído como uma das políticas de valorização aos professores, ao magistério, em 2008, pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, na época do governo Lula. Que na lei é previsto o reajuste em janeiro, todo janeiro. E agora foi dado, porque nesses 2 anos de pandemia foi congelado. Então não é favor, não é articulação de ninguém, é direito, está em lei e atrasado, por sinal. Atrasado, porque a portaria, porque não foi lei do presidente, foi uma portaria que ele emitiu em fevereiro. E podia ser sim, como o Tribunal de Contas mesmo mostrou, que não teve valorização dos professores, não pagou os professores. Nós fizemos algumas emendas e, como os colegas já falaram, foram rejeitadas. Infelizmente foram rejeitadas. E que politicagem, quem faz, e aí o vereador, na semana passada, falou que eu ia fazer emenda populista e politicagem. Mas quem faz é ele, infelizmente. Por quê? Já falei, foi em fevereiro a expedida portaria. O Tribunal de Contas já está alertando desde janeiro que não está aumentando, que não pagou os professores. Não teve reajuste dos professores. E todas as votações que tivemos na época de pandemia, o vereador votou contra os professores. E aí eu quero lembrar aqui, tanto os professores eventuais e os professores PDs. Quando a gente, na época da pandemia, quando a gente sugeriu que não tivesse feito empréstimo aos professores eventuais, mas que desse um auxílio, um benefício, uma cesta básica, votou contra. Quando a gente sugeriu dar vale transporte para os professores eventuais, votou contra. Quando a gente sugeriu que os PDs ficassem em casa trabalhando remoto, porque não tinha aluno na escola, votou contra. Quando nós pedimos aqui na votação que aumentasse apenas 5 anos para as professoras, igual aos professores, votou contra. E vem falar que valoriza, que está preocupado com o professor. Eu não vejo preocupação. Será que ele sabe que o professor eventual da nossa cidade não recebe vale transporte, não recebe vale alimentação, trabalha de uma escola para outra e nem o salário, nem de acordo com as horas que ele trabalha, com o tempo que ele trabalha, ele não recebe? Será que ele sabe que os professores PDs têm que fazer uma prova, paga para fazer a prova para poder pegar a aula? Se ele não estiver bem no dia da prova, ele está fora.
Ele está fora. E aí a prova é classificatória. Não garante que ele vai pegar uma sala boa. Não interessa a experiência do professor PD, não interessa o título que ele tem, os cursos que ele tem. É pela classificação apenas da prova. Não valoriza a experiência que ele tem na própria rede. Será que ele sabe que o professor PD, se tiver um filho doente, uma professora se tiver um filho doente e tiver o atestado porque ficou com a filha, ele perde o dia? Será que sabe? Será que sabe que os professores da Fundaz, os professores da Cedins, que foram terceirizadas, estão recebendo R$ 1.800 para trabalhar o período inteiro? Meio período como professor, meio período como educador, é um absurdo! É um absurdo, é uma vergonha na cidade de São José dos Campos, uma cidade que se diz cidade tecnológica, cidade inteligente, cidade da cultura, cidade da educação, ter professores que estão ligados com a prefeitura, porque são terceirizados, acabaram de ser terceirizados as creches, tem creche pagando R$ 1.800 para o professor o dia inteiro. É uma vergonha. E aqui eu quero dizer o seguinte, além disso que eu falei, esse projeto, que queria votar na pressa, mexeu com o plano de carreira, está mexendo com o plano de carreira, sim, dos professores antigos, do plano antigo, dos professores novos. E aqui eu quero mostrar as emendas, e aqui eu quero mostrar como que está mexendo. Por favor. Nós fizemos 4 emendas. A primeira emenda era para ser retroativa a fevereiro, porque a própria lei, a lei 454, diz que o piso de São José dos Campos nunca seria inferior com o piso nacional. Está aí, esses meses, foi inferior ao piso nacional. Próxima, por favor. Nós fizemos uma outra emenda para incluir os professores da Fundaz, do Cedins, que eles também tivessem um reajuste no piso. Aí poderiam até falar, inconstitucional, mas nós votamos um projeto, e eu avisei que era inconstitucional o projeto do secretário de aumento de secretários. Então tinha como justificar o projeto dos professores da Fundaz e do Cedins. Obrigada. Estou tranquila. Dr. Cláudio é meu médico. Próximo, por favor. E aí, os professores do plano antigo. Os professores do plano antigo, a cada 3 anos, mudava-se a referência. Tinha 10% a mais no salário por tempo de serviço. E agora eu quero mostrar a tabela. Olha como que vai ficar. Não é essa não, por favor. Essa. Olha lá, o plano antigo. Então, está lá, referência 1, 12,79. O professor, depois de 25 anos, quando está para se aposentar, ele vai para a referência 9, 27,44 hora aula. Depois de 25 anos, tá? Porque é de 3 em 3 anos, aumenta 10%. Aí, se o professor fizer uma licenciatura, 2 pós, um mestrado e um doutorado, vai aumentando 10%, ele consegue chegar na 14, lá na referência 14. Ele só passa dessa referência se ele continuar trabalhando depois de 25 anos, porque até então é aí que para a referência do professor. E aí o salário dele, depois de tudo isso, 25 anos e todos esses títulos, licenciatura, 2 pós, um mestrado e um doutorado, ele vai ter o salário de 8.838. Aí o plano novo, o que ele fez? Esse piso, olha lá, ele mexeu lá, na referência 1, colocou o piso, ótimo, R$19,23. Mexeu. Mas não tem nenhum professor do plano antigo na referência 1. Não tem nenhum professor do plano antigo na referência 2. E aí ele aumentou, olha lá, 10 centavos. R$19,33, referência 3, R$19,43, referência 4, R$19,53, referência 5. Ele aumentou 10 centavos. Aí, chegou lá na referência 6. Referência 6, o professor, no mínimo, tem 20 anos já de casa. E continuou a referência 20,58, como é. Ou seja, próximo. Pela primeira vez, São José paga menos que o piso para os professores do plano antigo. Porque a referência dele mudou de acordo com o tempo de serviço, de acordo com o título que ele tem, e calculado no piso de agora, não no piso novo. Ele não vai receber o piso novo. Mudou o plano de carreira quando tirou os 10% de cada referência. Quando ele não fez a progressão desde a pré-referência 1, ele tinha que continuar dando os 10% da referência, do plano de carreira do professor. Ele não fez isso. Aí, olha como ficaria a referência hoje, 25 anos. Lá, olha lá.
referência. Como ficaria? Qual era a nossa proposta, então, da emenda? Que continuasse os 10% mudança de referência. Aí, com 25 anos de trabalho, o professor já lá se aposentando, se ele tiver uma licenciatura, 2 pós, um mestrado e um doutorado, ele vai ficar com a hora-aula de R$ 67,37. O salário dele, R$ 13.274. Com todos esses títulos. Lembrando que nós temos um prefeito que até ontem não tinha nem a faculdade. Ou seja, depois de tudo isso, 25 anos de trabalho na rede, com toda essa titulação, o professor vai receber, continuar recebendo 8.244, porque o prefeito não mudou, quer dizer, a referência do professor. Então, que estímulo é esse? Que estímulo é esse para o professor? Que valorização? Que valorização é esse? Mas não mudou, ele deu o plano, ele fez o plano do magistério. Agora, os professores novos, então, do plano novo. Os professores do plano novo, por favor, a próxima. Os professores do plano novo, a gente também fez uma proposta. Passa a próxima. A próxima. Então, eu acho que é antes disso, por favor. Muda. Aí a do plano novo. A do plano novo, a progressão, ó, do grau A para o grau G, era de 6%. Ele tinha uma progressão de 3 em 3 anos. Somente 25% dos professores que participam, não são todos os professores. Ele teria, depois de 18 anos, um aumento em média de R$ 200 em cada progressão, um total de 1.200, já está ali, 1.234. Ou seja, a progressão dos professores do plano novo era 6% para cada grau, se ele estivesse dentro dos 25%, se ele estivesse sendo avaliado, depois de uma avaliação que ele faz, ele teria uma progressão de 6%. Se ele ficasse só no grau e não fosse promovido para o de baixo, no final de 18 anos ele teria 1.234 de aumento de salário. Aí a proposta agora vai mudar para, em vez de 6%, 0,5%, que foi o que o doutor Elton falou. O professor vai ter uma progressão de R$ 20 de um grau para o outro. R$ 20 de um grau para o outro, depois de 3 anos, tá? Não é de ano em ano, depois de 3 anos é R$ 20. No final de 18 anos, se ele só fizer a progressão e chegar lá no G, o aumento dele foi, em média, foi R$ 340. Essa é a valorização dos professores aqui na cidade de São José dos Campos. E aí, não é que nós não queremos que os professores PDs não recebam. Claro que não. Queremos sim que os professores PDs recebam, sejam valorizados, os professores eventuais, sejam valorizados não só em relação ao piso, mas ao trabalho, porque ralam, e eu sei que ralam, eu sou professora, eu sei que a gente se dedica, eu sei que a gente muitas vezes tira recurso do próprio bolso para fazer uma aula bacana, porque não tem. Eu sei que está faltando muita coisa nas escolas, agora o dinheiro está sendo gasto para flor. Agora, não é para valorizar, é para flor, para planta, para materialzinhos. Mas não para valorização dos professores. E aí, se queremos de fato ser, de verdade, uma cidade inteligente, e não apenas comprarmos o título, tá? Porque tem esse detalhe também, não apenas comprarmos o título de cidade inteligente, nós precisamos sim debater, mas debater com seriedade, não com a pressa que queriam que fizesse. Repensar e cobrar melhorias e valorização para todos e todas as professoras e professores da cidade. Os eventuais, os PDs, os do plano antigo, os do plano novo. Porque senão é tudo mentira. A cidade de São José dos Campos não valoriza seus profissionais da educação. E é isso, senhor presidente. Mas, infelizmente, essas emendas foram rejeitadas nas comissões de Justiça e de Economia. E não passaram pela Comissão de Educação. Não passaram pela Comissão de Educação. Então, esse é o quadro que nós temos, infelizmente, na cidade de São José dos Campos. Sim. Querendo aqui deixar claro que o doutor José Cláudio e o Juninho, da farmácia, eles eram das comissões, deram parecer favorável, mas, infelizmente, os outros 2 vereadores da comissão deram parecer contrário, por isso que foram rejeitadas, não vão nem ser votadas, que é uma lástima, porque vai passar o projeto do piso com esse desfalque aí dos professores, tanto do plano antigo,
que a referência não muda mais 10%, e do plano novo, que em vez de 6%, agora é 0,5%. Parabéns aos vereadores envolvidos nisso.